Olá, estamos aqui de volta ao nosso canal Hora Tranquila. Estamos felizes por voltar, né? Tivemos aí um período de alguns meses sem gravação e lembrando para vocês que a intuito do canal não é só dar like, pedimos até que vocês deem like, dê o joinha, divulguem, mas principalmente eu estudo a palavra, oração e jejum. Lembrando que toda terça-feira estamos em jejum por qualquer pedido de oração, que você possa deixar aí o seu pedido, e também pelas vidas, para que esses vídeos cheguem no coração de cada pessoa, trabalhe aquilo que o Senhor Jesus quer nos trabalhar, a salvação de nossas vidas, de nossa família. Eu tenho um pedido também para vocês que essa semana será uma semana muito especial, porque será a semana da Páscoa. E geralmente as pessoas refletem um pouquinho mais de Jesus. Então nós queremos, com esse intuito, levar as pessoas mais próximo daquilo que a palavra diz sobre Jesus. Há muita fake news, né? Nos vídeos, nos filmes, e infelizmente isso sai de tudo que nosso Senhor Jesus deseja que as pessoas conheçam dele. E eu quero pedir de coração para você que é meu amigo de oração, para você que eu estou orando, para você que eu estou mandando esse vídeo, que você divulgue, passe para 10 pessoas que você está entendendo que a vida dela precisa de uma bênção, de uma oração, de um jejum. Depois dessa série, nós teremos a série que é Como Jesus Tratava as Pessoas, que é a leitura de um livro muito bonito que tem em PDF, que eu vou indicar depois para vocês. Que é uma área que eu trabalho mais, eu ultimamente tenho ministrado muito a psicanálise, também a psicoterapia, a terapia cognitiva. E isso tem me feito impressionar cada vez mais a necessidade de falar de Jesus e como Jesus tratava os problemas psicológicos, os traumas, as dificuldades de cada ser humano. E depois dessa série, que nós vamos falar três pregações, nós teremos uma coisa que eu vou postar no grupo, né, para vocês, que são do WhatsApp, vai ser as mensagens da missionária Maísa Ribeiro, da Escola do Profetas. E ela vai estar também dando continuidade ao pensamento e reflexão sobre a Semana Santa. Eles são um pouquinho mais longos e eu peço para que vocês vejam. Assistam 2 vezes, mas assistam. Isso tem a ver com a sua salvação. Não é por acaso que você está assistindo esse vídeo. Não é por acaso que eu te mandei esse vídeo, eu encontrei com você um dia na rua e você aceitou me dar do WhatsApp. Não é por acaso. Tem a ver com o poder do Espírito Santo e o poder de salvação trabalhando em nossas vidas. Então vamos orar agora, pedir a unção para a mensagem. Amado Pai Celestial, enquanto eu estou falando aqui, eu escuto o canto de pássaros, escuto a natureza se manifestando em louvor a Ti. O Senhor é digno de toda honra e louvor, principalmente Teu amado Filho Jesus. E nesse momento, Pai, é que vamos fazer reflexões sobre a Tua pessoa, Jesus. Vem com o Teu Santo Espírito, habita em meu coração e habita no coração de cada uma das pessoas que estão aqui. Nós não queremos só ser usados, Senhor, nós queremos ser habitação do Espírito Santo. E eu vou falar exatamente sobre isso, Senhor. O valor que o Senhor nos dá ao desejar habitar em nós, através do Espírito Santo de Deus. Ó, querido Espírito Santo, se alguém está com algum problema das pessoas que eu estou mandando esse vídeo, das pessoas que vão assistir no meu canal, trabalha nelas, ajude elas a suprir e superar todos esses problemas. Nos livre da miséria, Pai. E nos traga sempre a Tua salvação. Em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, que valor nós temos para Jesus? Sabe, as coisas variam muito de preço, né? Isso é uma realidade. Eu me lembro de uma reportagem com muita tristeza do período do Covid. O problema que houve lá na cidade de Manaus. As pessoas estavam com problema de oxigênio para os seus parentes, porque não tinha mais oxigênio nos hospitais. E eles saíram comprando bala de oxigênio. O preço de uma bala de oxigênio praticamente triplicou. Quem sabe aumentou na estratosfera. Eu sei que tinha pessoas que pagavam às vezes R$ 5.000 por um balão de oxigênio. E eu quero dizer para vocês que é isso que acontece. Há coisas
que em meio a uma necessidade se tornam muito preciosas. Imagine se o mundo acabasse a água. Seria preciosíssimo. E o que eu vou falar hoje nada mais é do que o valor que o Senhor Jesus nos concede. Jesus nos concede um valor pelo nosso nome. E em Isaías 43, versículo 1, fala assim: Mas agora diz o Senhor, que criou Jacó, que formou Israel, não tenho medo, porque eu o remi. Eu o chamei pelo seu nome. Você é meu. Você sabia disso, caro amigo, cara amiga? Que o Senhor Jesus conhecia pelo nosso nome no ventre da nossa mãe? Isso é magnífico, Senhor. Isso é poderosíssimo. E a forma que Deus trabalha é exatamente esta. Ele nos dá um valor quando nós nascemos. Ou seja, ninguém era para ter se perdido. Todos eram para ter reconhecimento da salvação. Porque o Senhor nos chama dentro do ventre da nossa mãe pelo nosso nome. Então Ele nos conhece desde o nosso nascimento. Jesus nos valoriza porque Ele nos criou na barriga da nossa mãe. Isaías 43, versículo 7 diz assim: Trago os meus filhinhos de longe, as minhas filhinhas dos confins da terra, todos os que são chamados pelo meu nome e pelos que criei para a minha glória. Novamente, o Senhor Jesus nos diz que nós somos criados para a glória de Cristo. Essa é a marca de Jesus em nossa vida. O valor de sermos formados, Ele nos dá um nome, Ele inspira nossa mãe, nosso pai a nos dar um nome, pelo qual Ele vai nos chamar. E não só Ele fez isso, mas lá no início, como um embrião, o Senhor Deus foi trabalhando em nossa vida. O Senhor Deus foi nos deixando a sua marca. Queridos, o Senhor Jesus nos valoriza moldando-nos. Jeremias 18, versículo 6 fala assim: Casa de Israel, será que não posso fazer com vocês como fez o oleiro? Diz o Senhor: Eis como barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. Troque aí pelo seu nome. Diz o Senhor: Eis como barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó Roberto. Troque pelo seu nome. Veja como Deus se torna pessoal. Jesus pega algo sem valor e torna útil e valoriza. Jesus pegou 12 homens, deixou a sua marca. Por isso que nosso tema na Semana de Oração foi escolhido para o Brasil todo, falar sobre marcas de Cristo na Igreja Adventista. Porque foram marcas na história que Jesus trabalhou em nossa vida. E eu creio que Jesus fez a sua marca ao moldar o caráter daqueles 12 homens. Eram homens sem educação, alguns tinham uma educação, como Mateus, o próprio Judas, tinha uma cultura. Mas na sua maioria, Pedro, João, eram homens rudes. Mas o Senhor Jesus pegou aqueles homens rudes e fez uma grande revolução no nosso mundo. Eles se deixaram ser moldados. E esse texto de Jeremias fala exatamente sobre isso. Jeremias foi levado numa casa de oleiro, e aí ele viu o barro, e o oleiro trabalhando o barro. Em um certo momento o vaso quebra na mão do oleiro. Sabe, meu amigo, minha amiga, podemos quebrar na mão de Deus. Mas se estamos na mão de Deus, o Senhor Deus nos molda de novo e nos torna com valor. Sabe, a sociedade nem sempre nos valoriza. Isso aconteceu com os 12 discípulos. Os judeus, quando viram Pedro pregando, os fariseus e líderes falaram: não eram esses homens pescadores rudes? E agora estão falando cheios do poder? Sabe, mas infelizmente, eu e você também somos valorizados por outras situações dessa vida. Quer ver algo? O mundo nos dá um valor. Lá em Marcos 8,36, fala, Jesus nos falando, diz assim:
Do que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta para um ser humano ganhar a fama do mundo todo, ganhar a riqueza do mundo todo e perder a sua alma? O valor que o mundo cobra por aquilo que ele te dá é a sua alma, física, mental e espiritual. Eu tô com a minha filha hoje aqui. Filha, vem cá. Me dá um oi pro pessoal. Você quis ficar na gravação e agora ela tá espirrando. Vai lá no banheiro, lá embaixo, ou no banheiro aqui do lado, e soa o seu nariz. Passa por trás, daqui. Queridos, a alma do ser humano é muito valiosa. Mas quando nós pedimos as coisas desse mundo, nós somos praticamente levados a dar ela para o mundo. O trabalho, o dinheiro, pede seu preço, a sua alma, a sua família, porque quando você passa a virar um popstar ou um empresário de grande sucesso, esses tempos vão ser consumidos por você. E quem sabe a sua família não vai te ver sempre. Quem sabe eu estou falando para alguém que está sacrificando a sua família por causa de festas, por causa de bebida. E o Senhor Jesus está falando, não venda a sua alma por causa de um prazer momentâneo. Quem sabe eu estou falando para alguém que está com uma situação de adultério. Chegou essa mensagem até você porque um amigo te enviou. E você se viu numa situação de romance entre duas, entre a sua esposa e a outra que você conheceu. Mas isso está cobrando a sua alma. Porque você não tem as duas pessoas ao mesmo tempo. Não existe isso. Não tem como. O Senhor Jesus próprio falou, não dá para servir dois senhores. Não tem como servir dois senhores. Sabe, queridos, o pecado também nos cobra um valor. João 8,34 fala assim, Jesus respondeu, em verdade vos digo, que todo que comete pecado é escravo do pecado. Nem todo mundo percebe isso, eu mesmo. Quando me afastei das coisas de Deus e comecei a ir para a noitada, primeiramente eu estava querendo me divertir. Mas não percebi, dos 21 anos, quando eu comecei a sair da igreja, até os 37, quando eu retornei, o quanto eu era escravo da noitada, aquilo, a adrenalina, aquela noite, aquelas músicas, me satisfaziam, me deixavam feliz, então aquela satisfação momentânea me tornou escravo. Fora das drogas, às vezes, nós não pensamos que nós somos escravos dos nossos desejos. Porque às vezes são desejos comuns. Como comer? Ir para uma churrascaria, né? Quem não gosta? Mas quando eu passo a vida toda comendo com ansiedade e me torno escravo da comida para me manter numa satisfação, aí vemos como a gula é terrível. Talvez eu fale para alguém que vê série e não acha que você seja escravo. Você está tentando esvaziar sua cabeça. Na verdade, o Senhor Jesus deu a maneira certa para nós nos recrearmos. Era passearmos com nossas famílias, era estarmos em meio à natureza. Não era sentado na frente da televisão vendo futebol ou assistindo série. Isso não é a forma certa de se recrear. As ondas do que a televisão manda pra gente, em grande quantidade, nos prejudica. E eu já fiz isso no antigo videocassete. Eu pegava vídeos e mais vídeos para passar noites e noites para assistir filmes. Eu era cinéfilo e sacrificava o meu momento de adoração a Deus, o meu momento de oração de manhã cedo. Porque eu estava cansado e ia querer pegar a outra série de madrugada, à tarde. Então eu acordava à tarde para começar de novo, para ver os 10 filmes que eu tinha pego na locadora. A série não é diferente. Hoje em dia só tem facilidade. Sabe, queridos, o pecado nos cobra um valor alto, que é a escravidão. Nós nos tornamos escravos. Por final, tem o inimigo das nossas almas, Satanás. E também cobra um valor.
Tudo isso lhe darei se prostrado você me adorar. Ele estava falando para Jesus Cristo. Jesus repreendeu a Satanás. Será que nós repreendemos a Satanás em nossa vida? O Senhor Jesus falou, não deis lugar ao diabo. Quando temos brechas, e Satanás não precisa ter toda a tua vida. Basta ele ter uma brecha para entrar na nossa vida. Isso é terrível. Às vezes, começando a ver uma série comum. Como casal, nós começamos a ver cenas de pornografia junto com a esposa. Isso é uma pequena brecha, porque achamos que nós somos adultos, casados, não somos mais adolescentes, então podemos ver essas séries. Cenas de sexo estimulam o ser humano a querer fazer sexo com outras pessoas. Você sabia disso? Isso é comprovado psicologicamente falando. Mas não sabemos, né? Acabamos entrando nessa onda por simples curtição e pagamos um preço alto. Porque quando não estamos mais perto de Jesus, nós nos tornamos escravos também de Satanás. 1 João 3, versículo 8. Agora você fica quietinho, porque o papai está acabando. 1 João 3, 8 fala exatamente isso. Nós, quando pecamos, lá está desse jeito. 1 João 3, versículo 7. Filhinhos, não vos enganeis. Aquele que peca continuamente se torna escravo, filho de Satanás. O pecado nos escraviza. E Satanás também. E nós nos tornamos filhos dele. Isso é muito sério. Porque ao se tornar filho de Satanás, pegamos as características dele. Ele vai nos moldando também. Jesus nos colocou algo para quebrar tudo isso. Uma promessa. Uma marca muito especial. Está lá em Mateus, versículo 13. Tá? Mateus, versículo 13. Versículo 45 e 46. Jesus falando sobre o reino dele fala assim: o reino dos céus é também semelhante a um negociante que procura boas pérolas. Tendo achado a pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Sabe? Quem é a pérola de grande valor? Somos eu e você. Jesus deixou toda a glória, deixou o céu e veio para nos salvar, para nos comprar de volta. Satanás dizia, não, eles são meus. A morte dizia, eles são meus. O pecado dizia, eles são meus. E Jesus falou, eu dou a vida por eles. Isso é poderosíssimo. É a maior marca de Cristo na história. E sabe, essa parábola tem duplo sentido. Da mesma forma que Jesus procurou a melhor pérola, Jesus também espera que você e eu demos o valor ao Evangelho como uma pérola preciosa. Vamos vender tudo, para conseguir aquela pérola. E se você for no versículo 44, você vai ver que tem a história do tesouro escondido, que é a mesma questão, dar valor àquilo que é de suma importância. O homem encontra um tesouro no campo, ele vai lá, vende tudo que ele tem e compra aquele campo, para ter aquele tesouro escondido. Dentro da palavra de Deus, nós temos tesouros poderosíssimos para a nossa salvação. Só seguindo a palavra de Deus, nós vamos conseguir nos salvar. Não tem como. Essa é outra marca que Jesus me deixou e deixou para você. E eu quero que você, ao ver esse pequeno vídeo, preste atenção nisso, meu amigo, para dar introdução na temática da irmã Maísa. Sem a palavra de Deus ser cumprida diariamente na nossa vida, não temos como nos salvar. E para isso eu tenho que entender que eu tenho que ter um esforço tremendo de ir atrás dessa pérola, desse tesouro. Eu tenho que gastar tempo, não com coisas deste mundo, mas com as coisas espirituais. A oração, a leitura da Bíblia. Me manter grudado com Jesus. Jejuar. O jejum é para isso, para mantermos nos ligados com
com a pessoa de Cristo Jesus. Ou seja, dar tudo, tempo, mente, corpo, para a salvação. Por quê? Bom, olha só o que diz 1 Coríntios 6, versículo 20. Porque fostes comprado por um preço muito grandioso. Agora, glorificai a Deus com vosso corpo. Nós fomos comprados com um preço muito precioso. 1 Pedro, versículo 18, fala qual é esse preço. Sabendo que não foi mediante as coisas corruptíveis como prata e ouro que foste comprado, mas resgatados do seu vil fútil procedimento, pelo precioso sangue do Cordeiro de Deus, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo Jesus. Nós somos comprados com o sangue do Cordeiro. Isso nos torna muito especial. Satanás sabe disso. E ele não quer que você entenda isso, o processo da salvação. E dê tudo por isso. Sabe, eu conheci uma jovem. Eu trabalho num hospital lá no Rio de Janeiro, ali na Avenida Brasil. E toda vez que eu tenho oportunidade, eu falo de Jesus para as pessoas. E eu conheci uma jovem chamada Raquel. Raquel, ela se internou para fazer uma cirurgia cardíaca lá no CTI onde eu trabalho. E ela tinha que fazer os procedimentos antes da cirurgia. Um deles foi arrancar dentes cariados. Enquanto isso, eu tive a oportunidade de dar um livro para Raquel. E Raquel começou a ler, mas ela lia de forma diferente. Eu já entrego livros há muito tempo para as pessoas e oro com elas. Mas a Raquel lia com uma sede, uma vontade de salvação, e eu via que ela anotava, ela falava, estou anotando tudo aqui. Mas sabe, gente, uma coisa que eu tenho aprendido muito no processo de falar de Jesus para as pessoas é que se não há o nosso contato, nossa oração, parece que falta alguma coisa. O Espírito Santo trabalha muito mais. E sabe, um dia eu estava parado e tinha uma outra paciente que também era cristã e nós começamos a conversar assuntos de igreja. E eu tive a oportunidade de contar o meu testemunho, que eu vou também contar de novo aqui, numa pequena parte, não tem uma temática das marcas de Cristo, como eu fui marcado por Jesus. E Raquel estava ouvindo o meu testemunho. E uma parte do meu testemunho foi exatamente as influências do mundo. O mundo cobrou um valor altíssimo sobre a minha vida. Eu me tornei alcoólatra. De segunda a segunda eu bebia. Baldes e baldes de cervejas. Nas boates todinhas lá do Rio de Janeiro. Via Show, todas essas boates que vocês conhecem. Antigas, algumas já até fecharam. Era cerveja barata, então eu ia para lá, bebia. Naquele momento que eu estava contando meu testemunho, eu olhei para Raquel e Raquel começou a correr lágrimas. E ela olhou para a gente e falou assim, sabe, eu já fui líder da Igreja Batista. Eu fui uma líder jovem. Eu levava os jovens para fazer campanhas evangelísticas. Eu levava os jovens a participar da igreja. Mas um dia, por influência de amigos, eu comecei a me afastar. Então eu comecei a sair com esses amigos na noitada e comecei a beber. E assim, com a bebida, veio as noites de mal dormida. E eu já tinha tido febre reumática. E eu tive outras febres reumáticas. E acabei tendo um problema na válvula do coração. Por isso que eu estava lá para ser operada. Sabe, meu amigo e minha amiga, tem histórias que não aparecem assim. O pecado não cobra, às vezes, rápido o valor que ele pede, nem Satanás. Tem pessoas que estão sendo bem-sucedidas até agora, vivendo, mas elas não percebem que algumas coisas, sim, Satanás está cobrando em pequenas dosagens. A Raquel levou muito tempo para entender isso. Mas naquele dia, eu e aquela irmã fizemos uma oração com a Raquel. E a Raquel aceitou ter o valor de novo de uma pérola preciosa. Amém. Eu quero dizer para você, deixe a marca de Cristo
por favor. A marca de Cristo, ser uma pérola preciosa. Viver como uma pérola preciosa. Tem muitos cristãos que entram na igreja e não vivem como pérola preciosa. Querem viver os dois mundos e não dá certo. Não dá para ser da igreja e ser do mundo. Raquel estava assim um pouco de tempo. Nós precisamos ser pérolas preciosas na mão de Cristo Jesus. Deixar que Ele trabalhe nos pole. Sabe por quê? Porque Ele vai nos usar. Ele vai nos usar para atrair outras pessoas. Porque ao ver a transformação, o molde, outras pessoas também virão. Você quer isso para a sua vida? Eu quero, amigo. Eu quero ser pérola. Eu não quero mais ser usado só pelo Espírito Santo, eu quero ter a habitação do Espírito Santo. E lá em 1 Coríntios 6, Paulo vai falar exatamente isso. Vós sois o templo do Espírito Santo. Para que o Espírito Santo habite em nós, precisamos ser pérolas. Não dá para ter mistura. Não dá para ter coisas do mundo. Não existe essa coisa, para de acreditar. Sabe? Pessoas que falam assim, eu sou um cristão legal. Eu vou, sambo. Eu vou, canto música na escola de samba. Me desculpe, amigo. Você está se enganando. Porque o mundo está te enganando. Ele vai cobrar o valor. Você está vivendo no mundo, não está vivendo como pérola. Quando Jesus fala que devíamos estar ali no meio das pessoas, é quando a pessoa precisa de você, você é amiga. Você vai no aniversário, ora pela pessoa, se oferece para orar, mas deu a sua hora, peça licença, com todo respeito, não critique ninguém e vai embora. Se aquela festa tem muitas coisas só do mundo. Mas, por favor, não ache que vivendo igual as pessoas estão vivendo, sem Jesus, você vai atraí-las para Jesus. Pelo contrário, precisamos ser pérolas, purificados, limpados. Eu vou orar agora. Feche os seus olhos. Vamos pedir isso para essa Páscoa. Amar o Senhor Jesus, queremos nos tornar pérolas. Essa marca é muito linda, Senhor. E Satanás não quer que sejamos pérolas. Ele quer que distraiamos com as coisas dessa terra, Senhor. Pelo poder do Espírito Santo agora, Senhor, eu quero proclamar essa bênção para os meus queridos seguidores e aquelas pessoas que eu mando no WhatsApp. Estou sempre orando por elas. Senhor, toma a vida deles, Pai, e torne pérolas pelo poder que o Senhor tem. Que eles se tornem bênçãos para o mundo. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Até a próxima mensagem.